aí, Sara? E aí, Ju? Cadê seus livros? Tudo bem? Tudo, e você? Eu tô bem. Você tá gravando alguma coisa? Você tá editando alguma coisa? Agora eu vou editar um vídeo meu que eu vou subir pra conteúdo. Que incrível! Além de fotógrafa, é editora também? Agora eu tô. Nossa, Dudu, você tá incrível, né? Quem ensinou? Pergunta pra ela quem ensinou. Quem ensinou, Sara? É dom de Deus. Ah, otário. Pode ser, tá com o cheiro da PP, mas acho que o cheiro não aparece na foto. E aí, Lê? Tranquilo? Eu tô bem, você, mano? Pô, melhor agora. Sua bela presença aqui, incrível. Ah, que isso, Leandre. Eu te amo, cara. Meu não. Aqui é o cenário do Gugando, galera. Aqui tá a estrela de hoje, o Alisson Nogueira. Poxa, olha isso, que riqueza, né não? Nossa, muito. Nossa, tô até emocionado, rapaz. Meu nome é Gabriela Maia, eu tenho 15 anos e eu tenho muitos apelidos. Então, para facilitar, pode me chamar de Gabs. Eu tenho 3 irmãos, 2 irmãs e um irmão mais velho que foi me dado por Deus. Eu sou filha do Robson e da Michela, que são 2 pessoas com propósitos e valores muito fortes e muito claros. Propósitos e valores que me foram passados desde pequena. Ou seja, eu sempre absorvi muito isso. Meus pais são empresários e músicos, então eu sou musicista também. Eu cresci dentro da igreja com a comunidade incrível de pessoas que eles ajudavam e evangelizavam com eles. Grande parte deles eram músicos, então eu sempre cresci cercada por música. Eu sempre fui uma criança muito precoce. Desde os 6 anos, eu sempre gostei muito de falar e sempre falava de assuntos importantes que não eram comuns para uma criança de 6 anos conversar sobre. Aquecimento global era o melhor tópico. Adorava conversar sobre aquecimento global. Se você pegasse a Baby Gabs e perguntasse: "Ai, Gabriela, o que você acha do aquecimento global?" Eu ia falar: "Ah, eu acho que os seres humanos estão estragando o planeta Terra, que a gente não deveria poluir tanto", e etc. Eu era uma menina muito interessante. Eu cresci num bairro muito afastado, bem no extremo da Zona Sul, chamado Jardim Varginha. E eu morei lá até os meus 10 anos, junto com meus avós e a família do meu tio. A gente ia e vinha, mas eu morei lá e naquele bairro até os 10 anos junto com os meus avós. E a família é muito grande. Meus avós paternos têm muitos irmãos, o que me leva a ter muitos primos e muitos tios. E a nossa tradição era que de domingo a gente se reunia, sempre foi assim, por gerações. Isso vem da minha bisavó para minha avó, que hoje faz isso, com menos frequência, mas faz. De domingo, é nossa tradição, juntar a família inteira, várias partes, padrinho, madrinha, tios, primos, se juntar, jogar PES no Xbox e as mulheres ficarem conversando na cozinha. Aí almoça, aí tem macarrão, arroz, aí sempre tinha um frango assado, que era uma delícia. E é a nossa tradição, todo domingo a gente se reunia na casa da minha avó para comungar e ficar juntos, era o nosso momento especial em família. Lá no Varginha, na casa da minha avó, tinha 3 andares. E o último andar era um porão. E era nesse porão que eu morava junto com meus pais e minhas irmãs. Esse porão tinha uma porta só, não tinha janela, não tinha banheiro. E a pia da cozinha também era o tanque para lavar roupa. Não era
uns desses porões que a gente vê nos filmes, sabe? Adolescente americano, que é arrumadinho, tem madeira no chão, que as paredes são pintadinhas. Não, as paredes da nossa cozinha eram tipo no grosso, assim, no cimento. E ficou assim por muitos anos, até meu tio recentemente reformar e que agora tá morando lá. E tá uma graça. Naquela época, não tinha esgoto na casa da minha avó. Então, no meio do quintal tinha uma fossa, onde a gente fazia o cocô e o xixi no balde, pegava e jogava na fossa. Aí outras sujeiras minha avó também jogava nessa fossa. Só que o problema da fossa não era a fossa em si, o problema da fossa era que trazia muito bicho. No começo, nossa vida não foi muito fácil. A empresa dos meus pais faliu várias vezes e por não saber administrar aquele dinheiro que eles tinham, que eles ganharam muito dinheiro, né, por meados de 2005, 2010. Eles ganharam muito dinheiro. Por eles serem jovens, terem casado jovens, serem pais jovens, eles não souberam administrar esse dinheiro e muitas vezes faltava comida em casa, a gente ficava sem ter o que comer, as contas atrasavam, aí ele ficava sem pagar algumas pessoas, algumas dívidas. E uma coisa que pegou muito forte nessa época, em que eles faliram várias vezes, é que, nem sei se meu pai sabe que eu sei disso, mas ele já pensou em se matar várias vezes e ele só não fez isso porque ele tinha 3 filhas, uma esposa, e Deus não permitiu, porque o propósito da vida dele era muito maior do que toda aquela angústia que ele estava passando naquele momento. E ele se sentia muito menosprezado, inferior, por ser um homem e não conseguir manter a própria casa, não conseguir dar de comer para as próprias filhas pequenas. E era muito duro isso para ele, e eu tenho consciência disso. Mesmo com todas as dificuldades que a gente passava naquela época, Deus nunca deixou de praticar milagre nas nossas vidas. Aconteceram vezes em que minha mãe estava fazendo o almoço para as 3 meninas, sem ter o que comer à noite, sem saber o que ela ia dar para a gente comer, e um irmão da igreja chegar dizendo que Deus mandou ele ir no mercado, encher 2 carrinhos com mantimento, fruta, carnes e afins e trazer pra gente, porque Deus falou pra ele que ele precisava fazer isso e a gente não tinha mais nada pra comer naquele dia. Então, Deus sempre cuidou muito da gente, nunca deixou faltar nada. E entre essas dificuldades de não ter o que comer e faltar as coisas em casa, muitas vezes minha mãe deixava de comer ou comia pouco para deixar pra gente, porque melhor um adulto passando fome do que 3 crianças. E eu não sei se ela percebia que eu percebia, mas esse sentimento que me gerou de ver ela tirando tudo dela para dar para os filhos dela, me gerou um sentimento de ser assim com as pessoas, que se alguém tiver necessitado, se alguém tiver precisando de alguma coisa, eu instintivamente vou tirar do meu, seja emocional, seja uma parte do meu coração, seja um prato de comida, um bolo, qualquer coisa, eu vou tirar de mim do que eu tenho e eu vou te dar, porque você não pode passar vontade. Esse sentimento de passar vontade, passar necessidade, esse sentimento
do cuidar do outro, do tirar do seu para dar pro outro, foi algo que eu aprendi por observar minha mãe. Não era saudável o que ela fazia naquela época, mas foi algo que eu absorvi, que hoje é intrínseco em mim, que eu não consigo mudar, mas eu instintivamente sempre vou tirar de mim para dar para você, porque não faz sentido para mim ver alguém passando uma vontade, uma tristeza. Eu sempre vou tentar te curar ou te ajudar, não importa o que eu precise ter que sacrificar para isso. E minha mãe, falando dela, sempre foi uma pessoa que eu aprendi muito. Ela é a pessoa mais especial da minha vida, é a pessoa em que eu me baseio, tenho como exemplo. Ela é muito especial para mim. Não é uma pessoa fácil, definitivamente. Eu e ela somos muito diferentes. E parece briga de titã, a gente bate de frente, sempre bateu. Só que todos os sacrifícios que ela teve que fazer, todas as coisas de que ela abriu mão, todas as vezes que ela chorou, sentiu dor, tudo isso eu absorvi. Então, essa figura da minha mãe sempre foi algo muito especial para mim, mesmo ela não sendo tão cuidadosa comigo, eu sempre vi ela com muito carinho, muito amor. Ela é uma pessoa realmente muito especial para mim. O meu amor por você é tão grande que eu não consigo entender o porquê de eu te amar tanto assim, pois você mexeu com pedaços de mim, mas valeu. Obrigada por me amar. Obrigada por me amar. Eu sempre fui uma menina muito faladeira, sempre eu gostei muito de conversar. E por ser pequena, muitas pessoas não me deixavam participar das conversas. Eu não era reconhecida, basicamente, pelo que eu tinha a acrescentar. As pessoas não me viam como eu me sentia. Elas me viam inferior ou sem ter algo a acrescentar, como nada. E aí elas não me deixavam participar das conversas, dos diálogos. Eu me sentia um peixinho, porque faltava reconhecimento, sabe? Não me aceitavam, não me deixavam me expressar, contar minhas histórias para os outros. Isso não me era permitido e isso me gerou uma dor muito grande. Essa aversão às broncas e às palavras mais agressivas me gerou um sentimento de que, eu preciso ter êxito em tudo que eu faço, eu não posso errar, eu não posso me permitir errar, porque senão vão brigar comigo e isso vai me afetar, eu vou quebrar. E
isso me gera até hoje um sentimento de que eu preciso ter êxito em tudo. Não me gerou um bloqueio em mim mesma, uma amarra que eu não posso errar. Eu tenho que fazer tudo com perfeição. E é tudo muito mais difícil, tudo mais intenso, tudo dói mais para eu fazer, justamente porque eu não posso errar. E a autocobrança, esse auto-julgamento, é algo que até hoje eu tento consertar, porque as pessoas não notavam que elas exigiam muito de mim, mas eu me sentia muito exigida por parte da minha mãe, padrinho, amigos. Tipo, as pequenas exigências eram, tipo, gigantescas pra mim. E eu me sentia muito pressionada, muito pressionada. Sentia que, tipo assim, se eu olhasse errado pro lado, alguém ia falar que estava errado e eu ia ser humilhada. E eu ficava ansiosa, com medo. Eu ficava com medo de algo que eu não sabia se ia acontecer ou não. Por isso que muitas das experiências que eu até hoje evito passar, por exemplo, entrar em uma roda de conversa, não sei como aquelas pessoas vão agir. Então, por esse medo de fazer alguma coisa errada, de ser julgada, de ser humilhada, não ter controle daquela situação, eu evito muitas situações, perdi muitas oportunidades, muitos amigos, muitas coisas por não conseguir, não ter medo de fazer alguma coisa errada naquele meio. E uma coisa que me ajudou muito a ter consciência de que eu era dessa forma foi a literatura. Minha irmã mais velha sempre gostou muito de ler, durante a adolescência dela. E de vez em quando ela trazia alguns livros pra casa. E uma vez, tipo, eu era menor, menos de 10 anos, e uma vez ela trouxe um livro verde, com a capa extremamente chamativa, chamado Sangue Fresco. E me atraiu muito, eu era uma criança inteligente, aí eu, Sangue Fresco? Eu vou ler esse livro. E eu comecei a ler ele, e eu me apaixonei por ele. E lendo esse livro, eu descobri que eu tinha a habilidade de enxergar as coisas tão claramente na minha cabeça, de que quando eu li aquele livro, parecia que eu estava vendo um filme. E que muitas vezes eu confundo o livro que eu estava lendo com um filme, porque eu lembro daquelas cenas e eu fico, mas eu li isso ou eu vi isso? E eu adquiri essa habilidade, tipo, adquiri consciência de que eu tinha essa habilidade incrível. Eu conseguia ver as coisas. Se você me dissesse algo, eu conseguia ver claramente aquilo na minha cabeça. E todas as cenas, todos os personagens, todas as falas, eu conseguia ouvir isso na minha cabeça. Então era tudo muito divertido. Pensa numa criança de 7 anos descobrindo isso pela primeira vez. Que eu tinha essa habilidade de enxergar as coisas, tipo, claramente na minha cabeça, sem precisar ver um filme ou sem precisar que alguém fizesse algo por mim. Era incrível. E aquele mundo que eu tinha acabado de descobrir me encantou de uma forma que era inigualável. Eu descobri que ali, naquelas folhas de papel, existiam, tipo, vidas, mundos inteiros, histórias fascinantes, detalhes incríveis. E todo aquele filme que passava na minha cabeça toda vez que eu lia um livro era extraordinário. E aquelas pessoas e aquelas palavras que se dirigiam a mim não me machucavam, elas me inspiravam. E foi assim que eu virei escritora. Eu escrevo desde muito pequena.
E desde os 10 anos eu escrevo histórias de romance com casais apaixonantes, muitos detalhes dramáticos, mortes, términos e a personagem principal que vai embora para morar em outro país e larga o namorado para cuidar da sua carreira. Sempre gostei muito de escrever histórias desse tipo. Muito. E eu escrevia no computador. Meu pai trabalhava com informática naquela época. Só que ele nunca deu muita importância para os meus textos. E toda vez que eu terminava, por exemplo, uma sequência de capítulos, uns 10 capítulos ou até um conto inteiro, ele ia lá e formatava o computador. E eu, sem saber salvar da forma certa, perdia toda aquela obra. Eu acho que eu já perdi uns 5 livros, no mínimo. Eu perdi muita coisa naquela época que tinha um potencial para virar um livro mesmo, de verdade, e que eu acabei perdendo. Mas se fosse para parar para contar tudo que eu já escrevi, já produzi até hoje, dariam muito mais de 5 livros inteiros de romances e muitos que me contam. Ou seja, eu tenho bastante material. Vendo aquela inspiração que os livros me traziam e tendo o conhecimento do propósito que meus pais tinham de transformar vidas e vendo a forma como eles faziam isso, de que cada pessoa que eles pegavam na mão deles saía transformada, eu decidi de que eu iria fazer a mesma coisa, de que esse é o propósito e a razão pela qual eu vim ao mundo. Eu decidi que eu ia transformar e inspirar as pessoas por meio do meu ofício, que no caso são os livros e a música. Basicamente, palavras cantadas. Toda vida tem um propósito gigantesco. Só basta você escrever sua história com as palavras certas. E vendo esse propósito dos meus pais, com toda a movimentação da empresa deles, eu decidi abrir a minha, a Eternals, que é uma empresa que visa muito ajudar e dar reconhecimento para uma artista que eu fui, que não teve esse reconhecimento, uma escritora independente que queria ver suas obras publicadas, adoradas, lidas e que não tinha um suporte, não tinha como começar a fazer isso. E aí eu fundei a Eternals com o propósito de ajudar todas as eus que existem nesse mundo a prosperarem e realizarem seus sonhos. E tendo meus pais como exemplo, eu decidi que eu queria isso também para minha vida, transformar a vida das pessoas por meio do meu ofício, que no caso são as palavras. Então eu decidi abrir uma editora, a Eternals, que tem como objetivo dar todo aquele reconhecimento, todo aquele suporte que eu nunca tive para os escritores independentes e aspirantes a escritores publicarem suas obras, publicarem seus sonhos, transformar toda aquela junção de palavras naquelas folhas em memórias que vão durar muito tempo, porque memórias são eternas, nunca são esquecidas. E a BAC veio com esse propósito de me ajudar a ajudar outras pessoas, me ajudar a estruturar cada vez mais a minha empresa para que eu consiga alcançar todos aqueles sonhos e todas essas pessoas com sonhos, que é o meu objetivo alcançar. Essas 15 pessoas que estão dentro dessa casa comigo hoje me trazem cada vez mais inspiração a cada dia que se passa. E conhecendo as histórias delas, eu consigo incrementar as minhas e, junto com eles, transformar a sua. Meus pais são os melhores mentores que eu poderia pedir e a BAC é um baú com histórias extraordinárias para me inspirar cada vez mais. Aqui é um lugar onde você nunca está sozinho, você é reconhecido pelo seu trabalho, pelo seu esforço e tudo isso por um propósito, que é transformar vidas. Eu sou Gabriela Maia e eu tô aqui para te dizer que mesmo você sendo jovem, velho ou até analfabeto, cada letra que sai da sua boca tem o poder de levantar um legado que vai durar gerações e gerações.